De novo. Muito bem, pela segunda semana consecutiva, essa roletinha escolhe o melhor âncora, porque, claro, ela escolhe pelo critério de audiência. Quando eu apresento, a audiência sobe, porque o programa fica melhor, mais bem apresentado. Eu vou boicotar o programa hoje. Vou boicotar o programa. Olha lá, Aguinaldo. Já ficou com ciúmes, tirou o microfone, o fone de ouvido. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 4 em Pauta, estreando quinta-feira, 18 horas, é horário novo. Lembra que a gente combinou na última edição, que agora no mês de novembro, a gente vai apresentar o programa às quintas-feiras, às 18 horas. E aí, em dezembro, a gente pergunta para vocês o que vocês preferem, se é sexta ou quinta-feira, tá bom? A gente vai fazer uma experiência para ir testando a audiência aqui no chat. Todo mundo, então, participando, se inscrevendo no canal no YouTube, clicando no sininho, né? O sininho avisa quando tem vídeo novo. Também no nosso canal do Instagram, @4empauta. Vai lá, se inscreve, segue a gente também. E muito bem, mais uma edição. Eu continuo aqui em São Paulo, preso, porque bar pode, escola não pode, né, Maurício? E você, Maurício, por onde andas? Eu continuo em Jundiaí, no mesmo lugar aqui. A minha família está 100% livre de Covid, 100% Covid-free, porque nós ouvimos o que a ciência e os médicos falam. Continue ouvindo a ciência e os médicos. E o Aguinaldo? E você, Aguinaldo, onde está? Eu acho que vocês ficam discutindo o sexo dos anjos aí em cima, né? O Luiz fica falando que bar pode, escola não pode, como se ele fosse para a escola, né? Como se ele saísse de casa para ir para a escola. E o Maurício fica falando aí Covid free aí, não é relativo isso aí também, né? Eu tô em Jundiaí. Semana passada eu estava no Mandaqui e o Maurício em Jundiaí. Hoje eu estou em Jundiaí também, aí ou aqui. Muito bem, faça as honras da casa, Aguinaldo. Apresente o nosso convidado especial da semana. De novo? Eu? De novo. De novo eu. Você é o orador agora. De novo eu. Irineu Toledo, acende a luz aí do quadro do Irineu. Acende aí, Enzo. Irineu Pois é, que prazer. Hoje, bonitão. Fala aí, Irineu. Prazer estar aqui nessa quinta de primeira, né? Estou aqui no Pirineus, do lado do Templo Kadampa, que é um dos maiores templos budistas indianos que tem no mundo. Está aqui, muito bonito, muito bom de se visitar. Om Shanti. Escuta, eu falei para vocês que eu fui na casa do Irineu? Falei para vocês que eu fui lá na casa do Irineu, não? Não. Tava bom o vinho, hein? Obrigado pelo vinho, viu? Gostei muito desse vinho que você trouxe. Ele deu para vocês aquele vinho importado, aquele vinho fantástico? Não. Poxa vida. Olha, Ô, Irineu, Aguinaldo, você jamais você mora aqui. mais seletivo com quem você leva para dentro da sua casa, viu? Seja mais seletivo. É uma recomendação que eu dou. Nossa, o vinho estava bom, viu? Caramba. Vocês três são canalhas. Vocês dois são canalhas porque vocês não me convidam para ir na casa de vocês. E o Irineu é um canalha também, porque eu não levei vinho nenhum para ele. E você foi na casa dele sem vinho? Ué, que cara de pau que você é também, hein, Guilherme? E ainda serrei cerveja lá. Mas fica a dica aí. Chega de enrolação. Vamos debater o que interessa. Solta a vinheta, Enzo. É isso aí, o quadro concorda ou discorda. Aqui é o seguinte, a gente põe um tema polêmico no ar, todo mundo comenta, todo mundo concorda, todo mundo discorda, só o Aguinaldo quer puxar saco do Irineu, fica concordando com o Irineu, mas o resto aqui a gente concorda ou discorda. Muito bem, vamos lá, primeiro tema da semana. Não me olha com essa cara não, Aguinaldo, essa cara de... Vamos lá, ó, dizer o seguinte, primeiro tema da semana é um tema sério, polêmico, pegou fogo nas redes sociais, que é o caso do estupro lá em Santa Catarina, aquele episódio lamentável que aconteceu em 2018, envolvendo a Mariana Ferrer, né? Ela estava numa festa lá em Floripa, né? E foi estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha, né? Quer dizer, na verdade, do ponto de vista da justiça, ela não foi estuprada, ou foi estupro culposo, né? Mais uma jabuticaba da nossa lei aqui, né? Nunca ouvi dizer que existe estupro culposo e não doloso, quer dizer, você estupra, mas não tem intenção de estuprar, enfim, foi o que aconteceu lá, mas a gente nem vai debater isso, porque eu acho que nós quatro aqui concordamos do absurdo da decisão da justiça.
Mas o debate aqui é o seguinte, o que aconteceu na audiência, o julgamento, acho que foi mais lamentável do que a própria decisão, que foi o seguinte, a Mariana foi humilhada pelo advogado de defesa do empresário, né, que ficou expondo fotos íntimas dela, quer dizer, tentando mostrar que ela é, desculpa a expressão, né, uma vagabunda na visão dele. Então, por conta disso, só faltou ele dizer que ela merecia ter sido estuprada, né? E me chamou a atenção também o juiz Hudson Marcos, que não fez nada para inibir aquela atitude absolutamente deplorável do advogado de defesa. Isso posto, queria colocar em debate o seguinte, na opinião de vocês, qual deveria ser a punição tanto do juiz quanto do advogado de defesa? Lembrando que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está avaliando se vai tomar alguma decisão, se vai punir o juiz ou não, e imagino que a OAB também, né, possa aí avaliar a atitude do advogado de defesa do empresário. Queria começar com o Aguinaldo. Você, Aguinaldo, o que você acha que deveria acontecer, ou se não deveria acontecer nada, com o juiz e com o advogado de defesa? Eu acredito que punição para juiz aqui nesse país não tem, né? Que punição que o juiz vai levar? Ele vai ser afastado com todos os vencimentos dele, né? Isso é punição, entende? Então, é uma coisa assim muito complicado, é um sonho que talvez nunca se torne realidade. A gente vê um magistrado que comete uma injustiça ser punido. No máximo, ele é aposentado com todos os vencimentos dele garantido, porque, enfim, isso está lá nos direitos da profissão, né? Mas deveria ser responsabilizado, sim. Ele deveria, inclusive, responder um processo, ir ao julgamento, pelo que ele criou, pelo absurdo que ele fez, né? Só para o nosso internauta entender, quem não é ligado nessas nomenclaturas, né? Culposo é quando existe a culpa, mas não existe o dolo, ou seja, supostamente a pessoa não teve aquela intenção premeditada. E doloso é quando, além da culpa, existe também o dolo, ou seja, ele queria fazer aquela determinada coisa. Então, na minha visão, existem duas situações: ou houve estupro, ou não houve estupro. Uma vez que houve estupro, é porque a pessoa quis estuprar. Eu não acredito que todas as vezes há estupro. Existem casos que não há. Caso da acusação que o Neymar recebeu, se não me engano, houve uma... enfim, se desvendou esse caso como uma falsa acusação, né? Caso esse não, esse houve a situação de violência, né? Então não tem culposo. Agora, a punição do juiz, na minha opinião, é essa. Não sei se vai haver, acho que não está previsto em lei que haja uma punição que realmente puna. Existe um fingimento de punição. Agora, em relação ao advogado, quem deveria ter combatido esse tipo de ação do advogado é o próprio juiz. Quer dizer, ele que não deveria ter permitido que isso fosse nem divulgado na hora do julgamento, tampouco que fosse para os autos. Agora, punir agora, a OAB vai punir, sei lá, o advogado estava tentando fazer aquilo que ele se propôs a fazer, que era o quê? Defender o seu cliente e provar para o juiz que não houve estupro, que não houve. E, de repente, vem com essa sentença de estupro, né, culposo. Eu acho que... não sei se cabe uma punição ao advogado, embora ele tenha sido muito escroto de ter utilizado um golpe baixo como esse aí, mas, enfim, o juiz que estava lá na frente dele permitiu. Então, só para esclarecer, Aguinaldo, você defende punição ao juiz, mas não ao advogado. Essa é a sua conclusão. Eu não sei, né? Eu não sei se eu defendo o advogado, se a OAB poderia se meter nisso, porque ele navegou por um campo que foi permitido pelo juiz, que era a autoridade que estava na sala. Então, eu teria que ter mais conhecimento jurídico para opinar. Assim como leigo, essa é a visão que eu tenho. Quer dizer, ficou no muro, né? Como é que eu vou opinar se eu concordo ou discordo do Aguinaldo, se eu não sei se ele quer ou não a punição ao advogado? Do juiz eu quero. Do juiz você ele quer. Suma, que ele vire purpurina, vamos dizer assim. E para o advogado?
Para o advogado, não. Eu gostaria que ele também fosse punido, eu só não sei se cabe, né? Não, tudo bem, mas você puniria. Eu gostaria que ele também tomasse um murro na cara, sei lá. Muito bem. Vamos lá, muito bom. Vamos lá. Então, nós temos 2 concordo. Quer dizer, o Irineu parece biruta de aeroporto. Concorda, discorda, talvez. O Irineu, conclui se você mais concorda ou mais discorda com o Aguinaldo. Vamos lá. Não, eu concordo, mas é que... Não, mas põe na tela. Põe na tela. Você mais concorda. Então, como você concordou e o Maurício concordou também, vamos zerar a tela. Eu que discordei, eu tenho a prioridade para falar. Aliás, eu discordar do Aguinaldo é... Você só discorda de mim para poder falar na sequência. Falar primeiro, né? Não, na verdade, eu já pensei em usar essa estratégia, inclusive. Na verdade é o seguinte, eu não vou me alongar, concordo com o que o Aguinaldo falou sobre o juiz, acho que ele tem que ser punido, independentemente da punição ser branda ou não ser branda. Eu acho que fica uma mancha no currículo do juiz. Seja uma advertência, seja uma aposentadoria compulsória, ainda que financeiramente para ele seja bom, o importante é o seguinte, no currículo dele fica que ele foi punido, eu acho que isso é fundamental. Então, acho que o juiz, concordei com o Aguinaldo. Mas eu não poderia concordar quando ele defendeu uma punição ao advogado, pelo seguinte, acho que o advogado foi, usando até, acho que foi essa palavra que o Aguinaldo usou, escroto, né? Não sei, mas enfim, acho que se não usou, eu uso, acho que ele foi escroto mesmo, foi de baixíssimo nível, mas, infelizmente, no campo do direito, o advogado ali, em tese, está para defender o cliente, né? Eu acho que a partir do momento que ele assume... Eu acho que eu não conseguiria ser advogado desse empresário. Eu não conseguiria. Mas, a partir do momento que ele se dispõe a ser, ali ele fez de tudo para salvar o cliente, baixíssimo nível. E ali cabia ao juiz colocar o advogado no lugar dele. Como o juiz é um banana... não fez nada, foi conivente com a ação do advogado. Eu imagino que a OAB não vai fazer nada mesmo, porque está ali na regra do jogo, ali, o advogado, no limite, ele pode fazer o que ele quiser para tentar salvar o cliente, né? Eu imagino que até mentir, ele possa mentir para salvar o cliente, né? Ele não tem a prerrogativa de ter que falar a verdade ali. Então eu só discordei no Aguinaldo em relação a isso, porque eu acho que não há o que fazer com um advogado. Mas estou vendo que o Maurício discorda, então vamos zerar a tela, Maurício. Você acha que dava para enquadrar o advogado mesmo, pegar ele na punição pela OAB? Acho que dava e deve-se fazer isso, e inclusive a própria Mariana, é Mariana o nome dela, né? Isso. Na minha visão, ela deve mover um processo por danos morais contra esse advogado, independente de ter um ambiente de justiça ali. Vou dizer para mim por quê. Porque o fato de você estar num julgamento não pressupõe que você não tenha que ter respeito por quem quer que seja, inclusive pelo próprio réu. Inclusive, se eu estou numa situação onde eu tenho uma pessoa sendo acusada, seja do que for, de um latrocínio, de um homicídio, cabe respeito ao réu durante o julgamento. Isso é uma questão do próprio direito. A pessoa, enquanto ela não for julgada como culpada, a gente tem o princípio da presunção da inocência. E mesmo no caso dela, ela não era ainda cabe o respeito à pessoa. Ainda assim cabe o respeito à pessoa. Se a pessoa fez algo errado e ela vai pagar por algo que ela fez errado, ela já está pagando. Ela não tem que pagar com humilhação. Isso ela sendo réu, ainda mais sendo a vítima. Então, mesmo que o advogado tenha o papel de defender o seu cliente, que no caso era o réu, ele deve fazê-lo com respeito. Isso é uma prerrogativa do direito. O direito tem perdido o respeito. As pessoas têm esquecido que a posição lá é uma posição de defesa, mas é uma posição de um profissional de direito. E envergonha esse advogado, todos os advogados do Brasil, quando tem uma atitude dessa, ainda que advogados não têm. E cabe aqui também um detalhe. Eu tive acesso à sentença, em nenhum momento consta essa história de estupro doloso. Isso não consta na sentença, mas não diminui a responsabilidade. O que acontece é que ele foi absolvido por falta de provas, não havia elementos probatórios para a condenação. E aí a mídia usou esse termo. Não é. Vou explicar, Maurício, talvez eu não tenha explicado direito. É que o promotor que usou a expressão estupro culposo. E aí o juiz absolveu por falta de provas. Então, na verdade, a expressão não é do juiz, é do promotor, do Ministério Público. Não, tá certo. Eu falei doloso, mas o que fique claro é que muita gente está dizendo que o juiz falou isso. O juiz não falou isso em momento nenhum. Não consta esse termo na sentença. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Tá? Agora, o juiz tinha assim, a obrigação como mediador e como representante da justiça utilizar
a sua posição para, naquele momento, evitar que esse tipo de exposição acontecesse. Existe um termo, né, que é o fumus boniuris, que é o fumaça do bom direito, que é usar o direito da forma positiva, o bom direito e não o direito agressivo. E isso foi deixado de lado. Então, para mim, cabe ação, a OAB tem que intervir nesse advogado, para mim tem que caçar a OAB dele, e a Mariana tem que mover processo contra o Estado, contra quem representa a justiça e contra esse advogado, e eles devem ser punidos na proporção do dinheiro que eles têm para reembolsá-la. Essa é a minha posição. E o Brasil precisa aprender que é muito fácil você ser machista e dizer que não houve estupro porque a pessoa está com aquela roupa ou com a outra. Eu vou na praia, vejo um monte de biquíni e isso não me dá direito de estuprar ninguém. É um machismo desenfreado que a gente tem que combater nesse país. Boa, Maurício, boa. Irineu, você vai falar agora? Vamos zerar a tela, Irineu? Vamos zerar a tela, porque agora o Irineu, a voz da experiência, vai encerrar o assunto com chave de ouro. Vai lá, Irineu. Para encerrar o assunto, aproveitando a aula que o Aguinaldo deu no início, explicando a diferença entre culposo e doloso. Ainda que não esteja nos autos o estupro culposo, nós podemos considerar que a gente teve um julgamento doloso, porque parece que ele foi premeditado, parece que havia uma intenção, parece que a gente acompanha isso como uma narrativa de realmente favorecer o bandido em vez de analisar com claro, né, de uma maneira muito justa o que aconteceu, e a gente sabe da história da mulher ainda nesse país. É isso. Foi um julgamento doloso, devíamos ter como penalizar isso também. Deixa eu só completar uma coisa que é muito importante, que nós do Quatro em Pauta aqui, eu quero que fique muito claro para todo mundo que nós todos repudiamos em qualquer circunstância, qualquer tipo de violência, principalmente violência sexual. Às vezes a gente fala assim, mas a pessoa pediu. Que pediu? Da onde tira isso? Não importa a roupa, o traje, ou até mesmo um comportamento numa determinada balada. Isso não existe, sabe? Porque chega um determinado momento que todo mundo vai justificar o seu erro baseado na atitude do outro. Então, não só nós do Quatro em Pauta, mas qualquer pessoa com a cabeça no lugar e de bem, repudia qualquer tipo de comportamento que leve à violência. Ponto, final, acabou. Muito bem, muito bem. Vamos zerar a tela e partir para o segundo tema, que foi outro tema importante da semana, né? Nós tivemos no domingo a notícia de que o intérprete do Louro José, o Tom Veiga, faleceu, vítima de um AVC, né? Jovem, 40 e poucos anos, né? Que ele tinha. 47. 47, então. E aí eu queria trazer aqui como tema o seguinte, ele durante décadas, né? Foi a voz, mais do que a voz, ele foi a voz e a cabeça, o pensamento do Louro José na interação ali com a Ana Maria Braga. E chegou-se a levantar aí nas redes sociais um debate sobre se o Louro José, como personagem, deveria ou não continuar existindo. Nem sei se a Ana Maria Braga e a Globo já bateram o martelo sobre isso ou não, né? Mas eu queria trazer um debate aqui. O Louro José, como personagem, deveria continuar existindo na voz e no pensamento, na cabeça de um outro intérprete que iria substituir o Tom Veiga ou não? Na medida em que o Tom Veiga faleceu, o personagem deveria falecer junto. Eu queria começar justamente com o Irineu Toledo, essa pergunta. Se você, que decisão você tomaria se você fosse a Ana Maria Braga, ou se você fosse um diretor da Rede Globo, em relação ao personagem Louro José? Acho que o Louro José é um personagem. Quem dá vida ao personagem foi quem criou o desenho do Louro, e precisa de uma voz humana, claro, para humanizar esse personagem. Aí ele sente, ele fala, ele interage, mas ele é um personagem. O personagem está acima da humanidade. Eu conheço vários intérpretes do Pato Donald. No Brasil, inclusive, é maravilhoso o cara que faz a dublagem. Todos nós, praticamente, um dia na vida, imitamos o Fred Flintstone. Quer dizer, morreu... como é que é o nome dele? Eu esqueci Tom o nome Veiga. do dublador. Mas o personagem existe. Um jeito de manter o Tom Veiga vivo é que o personagem existe. Ele criou o tipo, ele criou a identidade e outro imitador vai fazer. Embora o direito autoral tenha que ser preservado porque ele ajudou a criar essa identidade, essa marca para o Louro José, porque ele participou dessa construção junto com a Ana Maria Braga. Então, nesse momento de luto, eu até entendo que ele fique guardado. Mas, em breve, eu acho que o Louro José deve ressuscitar em homenagem ao Tom Veiga.
Nossa, que decisão difícil. Agora eu fiquei em dúvida, hein? Se vira, Luiz, se vira. Você não é o bonzão, hein? Bota aí, vai. Vou fazer o seguinte, vou concordar com o Irineu. Você concordou comigo? Meu, não se liga muito nisso, não. Ele só concordou com você para ser o último a falar. Dessa vez sim, né? Dessa vez foi estratégia. Então vamos zerar a tela. Eu vou passar a palavra pro Aguinaldo, porque o Aguinaldo ele concordou de cara, assim. Pá! Já o Maurício ficou em dúvida. Então vai lá. Aguinaldo, por que você não daria vida ao Louro José através de um outro intérprete? É uma situação completamente diferente daquela que citou o Irineu aqui, o Pato Donald. O Pato Donald existe em todos os países, praticamente. Cada idioma tem um dublador. Não só cada idioma, como cada país, cada sotaque tem um dublador que dá voz a um Pato Donald, que é uma personagem mundial. O Bozo era assim, o Bozo era mundial. Teve diversos intérpretes do Bozo. O Louro José não, foi criado pelo Tom Veiga. O Louro José faleceu. Infelizmente, o Louro José faleceu. Tá? O que eu faria num caso como esse? Colocaria um quadrinho dele na parede, ficaria aí por um tempo curto sem a personagem ali, e talvez depois criasse um outro personagem que viesse em substituição ao Louro José para participar do programa da Ana Maria Braga, mas não é o Louro José, é outro. Entende? Eu acho que ficaria muito esquisito a gente ter uma outra pessoa, uma outra voz, depois de tanta homenagem que a Ana Maria fez, e fez muito bem de ter feito, na última segunda-feira, agora se eu não me engano, que foi a homenagem, onde ela colocou uma imagem do Louro José atrás, ou seja, o Louro morreu, o Louro faleceu. Infelizmente isso aconteceu, e como todos, né? A personagem também, nesse caso, faleceu junto com seu autor. Vocês podem se posicionar, por favor? Irineu, se posiciona aí, Irineu. O Irineu ficou torcendo o nariz, o Maurício ficou concordo, discordo, concordo, discordo. Você também, mesma coisa. Eu vou concordar com o Aguinaldo. Você, Irineu. Eu não consigo... Irineu, coloca a figurinha, Irineu. Você concorda ou discorda, Irineu? Então, eu não estou conseguindo achar a figurinha da discórdia aqui, mas eu discordo. Pronto, então vai discordar. Daqui a pouco ele encontra aí a figurinha. Então fala, Maurício. Maurício. Ele veio tão programado só para concordar com o Aguinaldo que ele nem preparou o discordo. Quer dizer, é um negócio inacreditável, realmente. Bom, mas como o Irineu já falou, e o Maurício... Como o Irineu já falou, e o Maurício ficou oscilando, eu vi que o Maurício colocou que ele discordava do Aguinaldo quando o Aguinaldo disse que o Louro José morreu. Aí o Maurício colocou um discordo. Então vamos zerar a tela aqui. Maurício, por que você discordou da frase do Aguinaldo quando ele disse que o Louro José morreu? Não, eu acho que a maior parte do tempo eu fiquei na dúvida e eu acho que nessa hora eu pus um concordo. Todo o restante que acho que era o discordo, se eu não me engano. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que o Irineu ele tem razão quando ele fala que o personagem está acima da pessoa que dá vida a ele. No caso, por exemplo, que ele citou do Fred, do Barney, seja lá quem for. Porém, eu acho que esse caso especificamente... tem uma diferença. Uma coisa é um personagem que está dentro de um filme onde você tem um roteiro, que alguém lê aquele roteiro e a personalidade está no roteiro. E aí o ator tem a habilidade de interpretar aquela personalidade de acordo com o roteiro. No caso do Louro José, é uma interação ao vivo, muito contínua. E isso requer um senso de personalidade muito forte, que eu acredito que outro ator não vai conseguir incorporar da mesma maneira quem era o Louro José. Porque, na verdade, o Louro José é um fragmento da personalidade do Tom. Então, eu acho que seria impossível a gente ter um outro personagem, uma outra pessoa. A pessoa pode fazer a mesma voz, os mesmos trejeitos, mas não vai encontrar a mesma personalidade. Porque, na verdade... travestido de Louro José, a gente tinha o Tom Veiga falando, né? Então a gente não vai ter outro Tom Veiga lá. Então essa é a minha visão. Acho que a Globo não vai, e a Ana Maria não vai colocar outro louro, né? Não vai ter continuidade, tanto que na foto tem o Louro José lá com uma auréola indicando que ele realmente morreu. Acho que tem um lado positivo isso, o Louro José tem uma identificação com as crianças, e as crianças precisam aprender o conceito da finitude. Eu acho que também tem uma lição para as crianças sobre esse conceito da finitude. Então, eu acho que nesse caso não se aplica um outro intérprete. Nesse caso, especificamente,
pela interação ao vivo e pela personalidade, está muito relacionada com a personalidade do Tom. Não tem um script prévio. É por isso que eu acho que o louro, sim, morreu e que não tem que substituir. E concordo com o Aguinaldo, que logo nós teremos, sei lá, um cachorrinho, um leãozinho, alguém que faça aquele papel, mas não seja o louro. Tenho 2 concordos e o Irineu, quando talvez precisa dar finalizar com um concordo ou discordo na maior parte do tempo, ou o vistozinho ou o xizinho. Ele está xizinho, ele discorda, ok. Vocês não fizeram ele mudar de opinião. Então vamos zerar a tela, eu vou concluir aqui, porque eu concordei com os 3, né? O que é uma maluquice. Porque, né? Mas porque no fundo, acho que acho que esse assunto não tem certo ou errado. Eu acho que o que vai predominar, sem dúvida nenhuma, é a opinião da Ana Maria Braga e conjunto com os diretores da Globo ali. E aí eu tendo a achar que a visão do Aguinaldo e do Maurício, essa visão vai prevalecer. A de que o Tom Veiga é insubstituível porque ali é a arte do improviso. Né? Não há um roteiro. Se não há um roteiro, não há como se botar um ator para interpretar o improviso 100% do tempo. Então isso dificultaria muito. Talvez faça muito mais sentido, de fato, a questão da finitude, que o Maurício falou, e no limite... seria mais fácil você criar um cachorrinho, um gatinho, mas no limite você pode trazer um outro louro com outro nome. Mas deixando tipo claro o primo do Louro José, né? Pode ser o filho do Louro, né? Pode ser o filho do Louro José, o Louro Júnior. Aí a criatividade, ela está aí de forma infinita. Porque eu me lembro, inclusive, que a Ana Maria Braga e o próprio Tom Veiga, em várias entrevistas, explicaram que a ideia do louro é que, de fato, é um animal que fala, né? Por que não era um cachorro? Porque o cachorro não fala, efetivamente. O louro fala, né? Então, assim, por que não um outro louro? Com uma outra roupagem, com outro nome, inclusive vai sempre remeter ao Louro José, pode ter menções ao Louro José, enfim. Acho que foi uma boa ideia que vocês deram, sim. Por isso que, nesse caso, não tem certo ou errado aqui, né? Eu acho que, por isso que eu concordei com vocês 3 e fiquei mais feliz ainda que vocês 3 sequer opinaram sobre o que eu disse, né? Então, é isso. Vocês nem concordaram, nem discordaram. É que foi tão bem argumentado que a gente nem teve tempo de pensar. Mas eu concordo e até sugiro o nome de Louro Maurício, que eu acho que seria super legal. Ô, Irineu. Aliás, posso dar uma sugestão? Podia ser um louro feminino. Eu não sei como é que seria o... Uma loura? É loura que fala? Não sei mesmo. Eu não sei. Uma loura gelada. Podia ser uma fêmea, né? Para mudar mesmo. Sei lá, uma ideia aqui. Irineu, qual personagem que você faz dublagem? Não, eu não faço personagem dublado, não. Faço narrações mais. Pensei que você já fiz na minha vida. Eu já fiz alguns bichos assim, mas nem lembro mais. Acho que não é bom lembrar essas coisas essa altura da vida. Eu já cheguei a fazer personagens, umas poucas coisas no começo da vida profissional. Hoje é difícil imitar a mim mesmo, entendeu? Vamos então zerar as telas e vamos para o quadro Sim ou Não. Roda a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Sim ou Não, né? Aqui a gente vai trazer perguntas cuja resposta tem que ser objetiva. É sim ou não. E todo mundo aqui no chat opinando também. Coloca sim, coloca ou não, vai dando a opinião de vocês, que a participação de vocês é muito importante para a gente. Quem quer começar hoje? Você começa, Aguinaldo? Não, começa o Maurício. Eu já comecei tudo hoje. Então vamos lá, Maurício. Não, legal. Só que eu tenho a minha pergunta, ela tem uma relação com uma publicação, né? Teve um artigo na revista da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que está incentivando médicos cardiologistas a abordarem a questão da espiritualidade nas suas consultas. Então, a pessoa vai para uma consulta no cardiologista e o médico, então, segundo esse artigo, estimula, diga, você deve falar sobre espiritualidade com seus pacientes. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, será que esse tema, espiritualidade, deve ser abordado por médicos em consultas, sim ou não? Vamos colocar nós 3 antes do Maurício. Só olhando para ver o que o Maurício vai pôr. Não, o Maurício é o último. Ele coloca por último. Então, mas por isso que eu estou olha! Mas só para assustar. Sim, deve ser, na minha opinião.
E a espiritualidade de uma forma ampla, a gente não está falando de religiosidade, sim de espiritualidade, né? Tem vários estudos que mostram a importância que o nosso cérebro tem na hora da recuperação do corpo, na hora da manutenção da saúde. Algumas doenças, inclusive, são de ordem psicossomática, começam na mente e acabam virando patologias reais, né, no corpo. Então, eu acho que abordar essa questão da espiritualidade é importante. Agora, claro, com uma ressalva que o médico precisa sentir esse paciente, entender como esse paciente recebe isso, né? E não, obviamente, simplesmente sair falando para todo mundo de qualquer jeito. Eu acho que precisa de uma abordagem prévia, sentir, começar a falar e sentir como esse paciente reage. E se tiver realmente um espaço, então ele aprofundar mais no tema. Agora, isso também está muito relacionado com o que o médico acredita, né? A gente acha que cientistas muitas vezes não têm uma conexão espiritual e nem sempre isso é verdade. Eu conheço excelentes médicos que são altamente espiritualizados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante e gosto da recomendação. Acho que nós estamos vivendo um momento onde nós estamos olhando o ser humano de uma forma mais holística. Então, é justo que isso vá para dentro dos consultórios também. Por isso, a minha resposta é sim. Junto com vocês. Está todo mundo na mesma página. Foi unânime, nem precisamos acrescentar a aula de Maurício Lousada. Vamos zerar a tela todo mundo. Vou pedir para o Irineu Toledo, que é o rei do rádio, a voz do rádio. Irineu, coloca a sua pergunta para a gente aí. Vamos lá, Irineu. Vamos falar de rádio, então. A tecnologia tem mudado muito desde o surgimento do rádio, lá em 1923, no Brasil, depois a TV também, através do mesmo sistema de radiodifusão, e agora a multiplicação das mídias, redes sociais, são muitas plataformas, muitos suportes. Vocês acham que o rádio está morrendo? Vocês acham que o rádio vai morrer? Olha o Luiz olhando para a nossa resposta para dar dele, né? Você está em dúvida? Devia ser proibido, devia ficar oculto a nossa até ele responder. É verdade. Então, verdade, eu que começo. Não acho que seja uma resposta fácil, né? Ela não é uma resposta tão óbvia, não, né? Mas coloca agora você, Irineu. Coloca na tela antes de você argumentar. Se é sim... Não, muito bem. Apesar da unanimidade, eu não acho que seja uma resposta tão simples, não. Eu queria ouvir os argumentos do Irineu. Por que você acha efetivamente, Irineu, que se a gente... Por que é a minha dúvida? Eu queria ouvir a tua opinião. Você pegar essa massa de jovens que hoje só acessa YouTube, podcast, que mal assiste televisão, será que ouve rádio? Não sei. Vamos lá, Irineu. Vamos lá. Eu vou separar duas coisas aqui. Aliás, teve uma revista Rádio Negócios, quando ela inaugurou, não existe mais a revista. Eu fiz uma coluna que era praticamente a capa dela, Morte da Antena. Tem o sistema de transmissão, o suporte que foi inventado de transmitir voz através das frequências, amplitude modulada, ondas curtas, médias, frequência modulada, que é como o som chega até o nosso aparelho receptor. Então, isto é um suporte. Isto muda porque a tecnologia muda. Mas o rádio que eu falo é o desenvolvimento de uma linguagem própria para ser falada através do meio eletrônico para alcance de muitas pessoas, de muitos públicos, de perfis diferentes, para alcançar alma, coração, mente de pessoas. Então, desde os anos 20, desde a era do rádio, se criou uma linguagem muito poderosa e essa estética é que significa o rádio que eu falo. Hoje, com a multiplicação das mídias, essa linguagem continua valendo e muito importante e não pode ser transgredida. Porque quando você faz um podcast, existe a estética da fala, existe a estética da apresentação, do texto, de como é que você conduz, a textura, de como você transmite uma mensagem. Então, toda a história do rádio, todo o modelo rádio, a estética do rádio está nessa multiplicação de mídias. Eu, por exemplo, hoje digo o seguinte, a internet é minha rádio. Mudou o suporte. Talvez um dia a gente não tenha mesmo mais antenas, mas vai existir o rádio, que é essa alma que a gente coloca dentro de tudo aquilo que a gente fala, de todos os conteúdos que a gente tem que transmitir. Onde eu aplaudo em pé? Alguém sabe como faz para ficar em pé nesse programa? Cara, não sei, mas eu aplaudiria também de pé isso aí, viu? Porque eu achei, assim, fantástica a ideia, a justificativa. Não, então vamos ficar em pé, Ó, pronto, é fácil. Ó. Vai, tem que tirar meu microfone. Tira, vale a pena. Ó. Não, fica em pé, Luiz, a gente quer ver você tá de cueca só embaixo desse terno. Estou na elegância. O rádio... Não, mas, Irineu, que a minha dúvida é se o ser humano, com tanta tecnologia,
É porque ele imagina que o rádio, assim, a voz, né? O som. Se o ser humano está disposto a abrir mão da imagem e continuar recebendo informação, reflexões, músicas apenas e tão somente através do som, né? Me permita fazer um comentário sobre isso? Eu acho que sim, a prova disso é que o rádio sobreviveu à televisão, né? E aí hoje você vê o quê? A gente coloca aí, tem YouTube, mas as pessoas continuam ouvindo podcast. O rádio é uma ferramenta, ou esse formato de só ouvir, que você pode ouvir enquanto você faz outras coisas. Você anda numa esteira, você lava a louça, coisa que eu sei que o Luiz não faz. A gente até precisa perguntar para a esposa dele, né? Dirige. Faz isso. Então, você consegue colocar um dos sentidos na informação e com os outros sentidos fazer outras coisas. Por isso que eu acho que se diferencia totalmente do visual e o ressurgimento dos podcasts, para mim, é a prova disso. Eu não sei, é a minha visão. Olha, só para complementar, né? Quando o Steve Jobs fez a convergência, né, que pegou o iPod, jogou o telefone ali dentro, a internet, eu não acho que ele jogou no iPod tudo aquilo. Ele se inspirou, foi no radinho de pilha, ele colocou tudo no radinho de pilha. A mobilidade já veio com o transistor. É verdade. Muito bom. Vamos zerar a tela, então. Agora a pergunta do Aguinaldo. Pergunta de sim ou não. Vamos zerar a tela, vou zerar a minha aqui também. Vamos lá, Aguinaldo, sua pergunta. Meu caro internauta, a pergunta é a seguinte: a Black Friday no Brasil, ela é uma Black Fraud? E aí, meus colegas do Quatro em Pauta? No Brasil, a Black Friday é uma Black Fraud? Sim ou não? Vamos lá. No Brasil, desde o princípio, quando começou a surgir essa tradição da Black Friday, houve muita fraude. Acho que deve fazer mais ou menos uns 10 anos que a gente começou a ter essa tradição. Então, as lojas, elas colocavam um determinado preço lá, por exemplo, custa 10, mas passou de 20 para 10. Elas inventavam preços que não havia. Isso quando não, nos últimos dias, ela não aumentava o preço para baixar depois. Inclusive, a gente até falava que era tudo pela metade do dobro, né? Então, isso, naquele tempo, realmente havia muita fraude. Hoje, o comércio brasileiro ele já aprendeu a trabalhar com a Black Friday ou com a Black Week. Hoje, muitas empresas usam o termo Black Week, porque para o setor de serviço, muitas vezes faz muito mais sentido você fazer uma semana, né, de promoções ou de liquidação. Por que liquidação? Porque o princípio da Black Friday era liquidar um determinado estoque antes do mês do Natal, antes de dezembro. Você liquidava aquele estoque para poder caber no seu espaço físico de lojas físicas um outro produto que era um produto supostamente mais novo, uma coleção mais nova e assim por diante, a coleção de Natal. Só para rapidamente explicar, Black Friday, então, você libera espaço, você solta o produto. E é diferente da compra do Natal. A compra do Natal é uma compra por sonho, é presente, é identificação com a pessoa. A compra da Black Friday é uma compra de oportunidade. Está barato, eu vou lá e compro. O que acontece? Nos Estados Unidos existe um markup muito maior, existe uma margem de lucro muito maior do seu comerciante. Então, quando o comerciante pega e corta um preço pela metade, mesmo assim ele tem lucro. Quando ele corta 70%, mesmo assim ele ainda não cai no prejuízo. Aqui no Brasil, se o comerciante for jogar 70% de um produto, tem que ser literalmente aquele produto que ele não conseguiu vender. Então ele põe o preço lá embaixo e aí ele consegue vender porque ele tem a apelação do preço. O que acontece é que o consumidor, acostumado com a Black Friday nos Estados Unidos, ele não consegue enxergar no Brasil a mesma proporção de oportunidade. Mas isso porque no Brasil a gente tem um imposto embutido no preço, lá nos Estados Unidos você paga o imposto depois, está fora do preço, ele vem na nota. Então, a forma de trabalhar a oportunidade aqui no Brasil encontra uma série de desafios que lá não tem. Então, quando que a nossa Black Friday atual, 10 anos depois, parece fraude? Quando se compara com a Black Friday dos Estados Unidos. Quando a gente enxerga pela nossa realidade, a gente percebe que o comerciante brasileiro, hoje, 10 anos depois, mais maduro, ele já faz o possível para vender mais barato na Semana Negra. Muitas vezes ele faz isso por falta de orientação,
porque falta ele buscar uma orientação, porque ele tem medo de que essa orientação seja cara e não há necessidade, às vezes, nem dele pagar, ele pode buscar isso em órgãos que são gratuitos, e ele acaba fazendo do jeito dele, do tipo, vamos ver o que dá para eu pôr em promoção aqui, eu ponho em promoção e acaba dando. Mas não que ele tenha, naquele momento, lá uma intenção de fraude, sim, ele não sabe se adaptar à realidade. Não estudou. Não, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que é uma oportunidade, tem que comprar. Aliás, queria deixar um abraço ao pessoal da Epson. Serei neste ano garoto propaganda da Epson para Black Friday. Queria deixar um abraço para os promotores. Vamos arrebentar de vender. A única coisa que eu deixo claro é aproveite a oportunidade, mas não vamos confundir o nome. É só o nome que, na minha visão, está um pouco equivocado. Acho que o Irineu queria falar alguma coisa. Então, a gente realmente teve esse vício, como ressaltou o Aguinaldo, do comerciante que acabou vendo nisso uma oportunidade de promoção e realmente ficou diferente da Black Friday. Mas isso foi no começo, até virou a piada, né? Tudo pela metade do dobro. Isso é uma coisa que destrói qualquer tipo de promoção. E a gente no Brasil não tem essa cultura de realmente limpar estoque para uma outra estação, então o comerciante aqui não entendeu. Agora, eu também sou representante de um dos principais varejistas do Brasil, que já começou esse mês com a Red Friday, para não ser realmente igual aquela da americana, que deve ter uma propriedade de marca, que é a das lojas americanas, que já é uma loja que trabalha barato e tem um baita esforço, como trabalham com produtos muito populares. Só tem uma diferença de preço, talvez por região, é para Bahia, para Salvador, para o Rio de Janeiro. Então tem uma diferença que eu tenho que corrigir preços mínimos, porque existe muito esforço da indústria, né, que é um cooperado nessa campanha, da loja, né, que é quem faz a transação de vendas, para realmente ser barato. Então eu acho que não é fraude, não. Mas algumas pessoas usam mal, mas hoje, como todo mundo enxerga, ela é que queima o próprio filme e perde a confiança do seu cliente. Beleza, bora nas Americanas comprar produtos da Epson, hein, galera? É isso aí. Vamos zerar as telas, então. Última pergunta do sim ou não, é minha, né? Eu quero fazer pergunta ligada aqui, ó, din-din. Já que eu sei que todo mundo aqui no chat está sobrando dinheiro, né? Esses 3 milionários aqui à minha volta também, sobrando dinheiro, né? A gente percebe claramente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é algo que me incomoda muito, que envolve os grandes bancos. A gente sabe que no Brasil, felizmente, isso é bom, hein? Isso é bom. Os grandes bancos, eles são sólidos, eles têm muito dinheiro, né? São ricos mesmo, no sentido de ter muita solidez, ter muitos recursos, né? E eles são, portanto, seguros. A gente deixa o dinheiro num grande banco com a certeza de que ele não vai quebrar da noite para o dia. E não vai mesmo, né? São muito sólidos. Mas a minha pergunta é, nesse contexto dos grandes bancos, que são ricos, são seguros, eles têm as melhores opções de investimentos para nós, pessoas físicas, sim ou não, na opinião de vocês? Vamos lá. Olha só, vocês colocaram exatamente o que eu ia colocar. E sabe o que é surpreendente? Parece uma resposta óbvia. Mas se ela fosse óbvia, a gente não teria a maior parte dos brasileiros com dinheiro parado nos grandes bancos. Então, a pergunta é, se nós sabemos que os grandes bancos, apesar de serem os mais sólidos, os mais confiáveis, eles não têm as melhores opções de investimentos, por que a gente deixa o nosso dinheiro nos grandes bancos? Que a gente acha mais seguro, Luiz. Então. Que na realidade também não é. Porque, aí, não sei se é isso que você ia responder, vou deixar de terminar. Sim? Não, vamos porque, lá, me ajuda na resposta. Porque você imagina, bancos pequenos, muitas vezes, eles oferecem oportunidades melhores justamente para atrair o dinheiro do investidor. Só que o investidor pensa, mas o grande banco é mais seguro. Só que hoje a gente tem aqui no Brasil a garantia, tem um nome para isso, fundo garantidor, né? Fundo garantidor, quer dizer, você tem 2.500.000 reais, você investe em 10 pequenos bancos, 250 cada um, você está dentro do fundo garantidor, porque é por CPF e por instituição. Então não faz o menor sentido você pegar, imaginar que você tenha 500 mil reais e meter 500 mil reais num grande banco, porque você acha seguro. Porque é difícil 10 pequenos bancos quebrarem ao mesmo tempo também, né? É o meu fundamento. Aí você, como economista, me responde se eu estou certo ou estou errado. Não, você está certíssimo. Essa mensagem que a gente precisa levar para todo mundo que nos acompanha. É o que você falou, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante, como o Aguinaldo falou, até 250 mil reais por banco e por CPF. Então, mesmo que você queira investir em uma pequena instituição financeira, não tem problema nenhum.
Está garantido pelo fundo garantidor de crédito. Então, aqui, eu queria deixar duas mensagens. Uma é, invista em pequenas instituições, porque até R$250 mil já está garantido. Mesmo que ela quebre, você vai ter o seu dinheiro de volta. E o segundo ponto é o seguinte, os grandes bancos, eles não te oferecem as melhores opções, porque normalmente quem trata com você no grande banco é um gerente. E eu não tenho nada contra a figura do gerente, mas o gerente tem meta para bater. Ele tem que te empurrar aquilo que não necessariamente é melhor para você, mas que é melhor para o banco. Então, ele te oferece aquele título de capitalização que é péssimo para você. Ele te oferece aquela oferta de previdência privada que não tem uma taxa boa, não tem um bom retorno. Ele oferece o CDB do próprio banco, que paga muito menos do que o de outro banco pagaria, né? Então, o gerente está lá no papel dele, ele tem que vender os produtos. Você é cliente dele, você vai lá e é convencido pelo bom discurso que ele tem. Então, aqui eu dou duas dicas. Invista em papéis de bancos menores, de financeiras menores, e invista fora desses grandes bancos. Abra uma conta numa corretora independente, por exemplo. Uma corretora menor. Porque ela vai ter a garantia dos produtos que ela te oferece pelo fundo garantidor de crédito, né? E aqui, fazendo o meu merchan, já que o Maurício fez, o Irineu também fez, eu vou fazer o meu. Porque eu tenho uma jornada de investimentos que eu já divulguei para vocês aqui. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, que eu tenho como parceira de conteúdo a Necton Investimentos. E lá na Necton, você abre uma conta de forma gratuita. Aliás, a gente está lançando uma campanha nova. Você abre uma conta e a gente investe para vocês R$100 num CDB, gratuitamente. Num CDB de uma financeira que se chama BRK, que paga 147% do CDI. Enquanto um grande banco te paga 100% CDI. Então, você não só abre uma conta gratuita, como a gente faz o primeiro investimento para vocês, coloca R$100 do nosso bolso para vocês, num investimento que vai pagar muito mais do que você vai encontrar em qualquer grande banco. Então, fica a dica aí. Quem tiver curiosidade, é só me chamar nas redes sociais que eu explico com mais detalhes. Posso falar uma curiosidade? Claro. Que, do ponto de vista da propaganda, da comunicação, os bancos perderam. Antes, a gente tinha que os bancos serviam os clientes. Hoje ficou claro que o banco trabalha para ele, não trabalha para o cliente. Muito embora nós depositemos a nossa confiança no banco por essa segurança que o Aguinaldo disse. Então, por quê? A gerente fica vendendo, ela não te dá a letra, os papéis de melhor performance. Quem não tem aquela ligação no fim do mês da gerente do banco, porque ela precisa fechar no desespero, vendendo o produto. Ou seja, ela está trabalhando só para o banco. E se você chega lá com um problema, em primeiro lugar tem uma parede. Então, essa relação, acho que os bancos precisam rever agora que existe essa multiplicação de meios, né, de transações financeiras, que você sempre fala, e a gente está buscando essas alternativas, porque a gente passou a desconfiar dos bancos. Muito bem, é isso aí. Sem contar que tem bancos que não tem mais gerente, né? Você é atendido pelo atendente de telemarketing que se auto-intitula gerente. Você fala seu gerente virtual. Para ter um gerente virtual, eu vou para uma fintech que é muito melhor do que esses bancos. Certeza. Claro. As cooperativas, eu vou te dizer uma coisa, as cooperativas passam a ser boas, bem interessantes. Eu, por exemplo, tenho uma boa relação com a Cicobi. Olha, eu fazendo propaganda aqui também. Eu também. Mas, sim. Pois é, e acho que a melhor forma de ter relação com o banco hoje é cooperativa. Mas vamos seguir, gente, senão a gente vai ficar fazendo propaganda aqui. Vamos seguir, que agora vamos zerar a tela aí, Irineu, porque agora vem o quadro Desafio 4x4. Roda a vinheta, Enzo. Muito bem, esse é o desafio 4x4. Aqui é o seguinte, vocês internautas sugerem desafios polêmicos, coloca a gente em saia justa, mas vocês opinam também no chat aí. Não é só colocar a gente aqui contra a parede, não. Tem que opinar aí. Pinça algum aí, Aguinaldo. Alguém mandou e-mail durante a semana, Aguinaldo, sugerindo alguma coisa? Mandou até um monte aqui, viu? Você viu que o Maurício falou no outro programa lá, que esse Jeep que aparece aí, o meu Jeep, antes fosse, né? Olha só, a Cláudia Gilberto, aqui de Indaiatuba, São Paulo, aqui do lado. Ela pergunta o seguinte, ela pergunta assim, diante dessa situação aí da Folha ter aparecido, olha só que legal isso aqui, o Top of Mind da Folha diz que as duas marcas
mais fortes nos últimos anos são Omo e Coca-Cola. Omo e Coca-Cola. Então ela está propondo aqui um desafio 4x4. Omo ou Coca-Cola como marca mais forte para vocês? Olha só! Quem é do tanque sabe. É isso aí, é isso aí. Quem é do povão, né, Irineu? Quem é do povo? É isso aí. Vamos lá, vamos fazer o seguinte: o Irineu defende o Omo e um de vocês dois defende a Coca-Cola. Vai lá, Irineu, defende o Omo como marca. O Homo é uma marca muito antiga, desde o Homo erectus, Homo sapiens, Homo dental. Então até foi adaptando, agora tem o Homo. Então é o Homo. O Homo é a marca mais longeva da humanidade. E tem outros Homo por aí, mas não vou nem citar. Maurício ainda consegue. Que arrependimento de pedir para ele defender a marca Omo. Meu Deus. Tá bem Você ainda consegue argumentar, Maurício? Eu passo a palavra. Consigo, mas não no mesmo nível. Esse é um nível muito elevado para mim. Eu, na verdade, coloquei aqui Coca-Cola porque eu acho que a Coca-Cola ela é muito evidente em filmes, é muito evidente em lugares que são subliminares, né? Eu não me lembro de ter visto nenhum filme, por exemplo, Exterminador do Futuro, e a pessoa está lavando roupa com Omo, por exemplo. Mas a Coca-Cola está em todo lugar. Mas eu acho que Irineu tem razão, porque tem muito Homo erectus, Homo sapiens, inclusive nesses filmes, né? Homo faz, Homo mostra. Escuta, mas vamos falar sério. Eu quero saber assim, pense como o Brasil, porque é óbvio, se falar globalmente, óbvio que a marca Coca-Cola é muito mais conhecida, né? Eu vou argumentar, já que o Irineu não conseguiu argumentar a favor de Omo, né? Eu acho o seguinte, porque como marca eu acho mais forte? Porque o Omo, nesse aspecto, ele é assim, sabão em pó, Omo e os demais aqui embaixo. Refrigerante, Coca-Cola, Pepsi, Guaraná Antártica, tá tudo ali disputando. Aliás, o consumo de Coca-Cola está despencando, né? Não só de Coca-Cola, refrigerante em geral. Tanto que o grupo Coca-Cola começou a comprar marca de suco, marca de chá, né? Por quê? Porque o principal produto está minguando. O Omo, na minha opinião, como marca, ao contrário, tá? Fortalecendo, né? Mas, enfim, esse é o meu argumento. Vai lá, Guinaldo. Coca-Cola. Eu acho que como referência de associação a um produto, você tem razão. Eu acho que você tem razão. Mas eu acho que a Coca-Cola ela é mais forte como marca. E isso que você falou é uma verdade. A Coca-Cola tem comprado, né, outros produtos. Inclusive a Coca-Cola recentemente não, já há algum tempo, comprou um Guaraná muito tradicional, que é o Guaraná Jesus, no Maranhão, que é um produto muito gostoso, um produto delicioso. Queria mandar um abraço pro pessoal do Maranhão e dar uma dica para você que gosta de viajar. Quando você viajar, conheça a cultura das pessoas, porque conhecendo vai ser mais fácil respeitar. Opa, boa dica, viu? Boa dica. Agora, para o ano que vem, a gente vai ter essa marca aqui como marca mais do top of mind. Essa aqui, ó, que tá do meu lado aqui. Ó. 4 em pauta. 4 em pauta, é isso aí. Se Deus quiser, né? Sonhar não é pecado, então vamos sonhar. Não, mas vamos lá, zerando a tela, vvamos lá. Eu vou para a próxima pergunta já, né? Vai lá, saca outra aí, vai lá, Guinaldo. O pessoal mandando desafios para o e-mail pauta@quatroempauta.com.br. Ó, tem essa aqui, Lia Maria, da cidade aqui de Louveira. Ela pergunta assim: vocês nessa quarentena que vocês ficaram em casa todos os dias, quem era seu grande companheiro? Você prefere gato ou cachorro? Gato ou cachorro? Vou sumir os meus aqui. Cadê? Gato ou cachorro? Gato ou cachorro? Olha, todo mundo cachorrinho. A monstra. A monstra. Agora, eu tenho que pôr a Raika aqui também. Olha, parece a Mel também. Olha. A Raika é linda. A Raika é bonita. Tem uma propaganda aqui, não posso sair daqui, que tem uma propaganda aqui. Mas a monstra é bonita também. Mas é a Raika mesmo? O quê? É a Raika mesmo ou é um cachorro do mesmo? É ela. Ela é garota propaganda de alguma coisa? Ela é a garota propaganda, não. É que, na realidade, aí é uma longa história. Muito bem. Então, aqui todo mundo gosta mais de cachorro, mas alguém no chat aí gosta mais de gato.
Escreva aí no chat, não tem problema não. Vamos lá, próximo desafio. Eu vou pensar um aqui, porque eu já percebi que o Aguinaldo, para fazer média com a mulherada, ele só escolhe desafio das mulheres, né? Impressionante. Vamos dar chance para os homens participarem também, né, Aguinaldo? Vou pegar um aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver um legal aqui. Olha só. Esse aqui é do estilo Irineu Toledo. Mas você poderia zerar a tela primeiro, Aguinaldo, que eu agradeceria. Vamos lá. Nossa, que pito. Só tô tomando pito hoje. Vamos lá. O José Silva, do Rio de Janeiro. Olha só. José Silva, do Rio de Janeiro. Obrigado, José, pela audiência. Deve ser o único no Rio de Janeiro com esse nome. É um nome bem José atípico. Silva, deve ter uns 800 mil lá, né? Com esse nome. Ele pergunta o seguinte: se vocês pudessem escolher apenas uma coisa, o que vocês escolheriam? O poder de prever o futuro ou uma viagem ao passado? Olha só, prever o futuro ou voltar ao passado, hein? O que vocês iriam preferir? Vamos ver agora. Me pegou de surpresa, hein? Acho que eu vou para o passado aqui, né? Hã? Nossa, como vocês são saudosistas. Olha só. Vamos. Eu vou deixar o Irineu falar, mas assim, eu até não entendo por que o Irineu prefere o futuro, se ele claramente tem mais passado do que futuro, né? Mas vamos lá, Irineu, por favor. Por que o futuro? Acontece o seguinte, bom, eu já tenho o meu argumento, né, mais usado nas minhas conversas, nos meus diálogos, é futurabilidade, né, que é justamente essa capacidade que a gente tem de prever daqui a pouco. Você sabe que tudo da gente já é passado, então não precisa. A gente tem um processamento no cérebro que em 3 segundos tudo que a gente está vivendo já virou passado. Então tudo que a gente tem que fazer como exercício na vida é calcular os nossos passos. Isso é o que eu chamo de futurabilidade. Como eu organizo o meu lugar no futuro. Então, não tem porquê eu viajar no passado, uma vez que eu tenho literatura. Se eu voltar para um lugar onde eu sou totalmente um ET, não existe um espaço para uma investigação naquele lugar. A menos que eu fique observando de um jeito invisível. Então, eu prefiro contemplar os caminhos da espiritualidade e as viagens no tempo da ficção. Do contrário, é o futuro agora, é o futuro imediato, é isso que a gente trabalha. Não é uma adivinhação, mas é o jeito da gente construir o daqui a pouco. Muito bem, muito bem. Ô Maurício, por que você é tão saudosista, Maurício? Por que você quer o passado? Na verdade, eu fiquei só por um motivo. Eu queria encontrar minha mãe de novo, só por isso. Aí matou, hein? Aí esse argumento... Ó, agora... olha... Mas também, mas pensa no seguinte, se a gente pudesse ir muito no futuro, para quem tem filho, você poderia conhecer os netos, bisnetos, né? Que talvez não dê tempo de conhecer, né? É meio maluco isso. Verdade. Né? Meio maluco. Tem os dois lados, né? Eu Mas eu tenho medo do que eu descobriria. Vamos ficar com a minha mãe mesmo. Nossa, é melhor rever o que a gente já sabe do que conhecer os capetinhos do futuro, né? Mas eu tenho uma nostalgia eu assisti aquele filme lá, Meia-Noite em Paris, eu achei mais legal, eu gostaria de viajar naquela situação lá, bem legal. Muito bom, muito bom. Vamos zerar aqui. Vai, último desafio, Aguinaldo. Vamos ver se você vai pegar de um homem ou de uma mulher. Vamos ver, vai. Eu vou pegar o primeiro que veio aqui, vamos lá. Não, o primeiro que veio não, aquele que a gente já escolheu aqui. Tá bom, só porque você falou, olha. Maurício do Vale tá perguntando aqui, olha. Sumiu aqui da minha tela. Pega aí, ajuda aí, Luiz. Ah, tá, aqui, ó. Aqui. Novo normal ou velho normal? Com essa situação aí de novo normal, de que as coisas todas vão ser diferentes, o Maurício pergunta assim, você prefere o novo normal, aquilo que a gente está vivendo hoje, esquece a pandemia, mas as novas formas de fazermos as coisas, ou o velho normal, aquilo do jeito que a gente fazia antes? Novo normal ou velho normal, pessoal? Velho normal, né? Explicando que essa menininha aí é o velho normal, né? Vamos só mostrar como que seria a figurinha do novo normal. Aqui seria essa, olha. A figurinha que a gente trouxe para o pessoal escolher se fosse novo normal. O velho normal,
a mocinha, a menininha suja aí, né? Tudo sujo de barro, botando a mão na boca. No novo normal você não pode mais pôr a mão em nada, álcool gel em tudo quanto é lugar. Claro que é necessário nesse momento, a gente incentiva você a tomar todos os cuidados com você, com seus filhos, tudo, mas na realidade o velho normal era muito mais gostoso, né? Quando você podia brincar na terra, fazer um monte de coisa, abraçar, beijar. Claro que teve coisa do velho normal que vai ficar para trás. Por exemplo, espero que a gente tenha mais home office, menos trânsito. Espero que a gente tenha mais praticidade, que a gente tenha aprendido uma série de coisas aí com essa pandemia, com toda essa loucura que aconteceu, que isso sirva de aprendizado. Mas eu estou ansioso para voltar até aglomeração. Eu quero ir para um show de rock, ficar tudo suado lá no meio daquele monte de gente gritando lá. É isso que eu quero fazer. Não aguento mais ficar em casa. Chega. Puxa. E hoje é isso aí, ó. E hoje eu quero dizer para vocês. Olha o cabelão. Presta atenção no cabelão. Os cabelos e hoje eu fiz uma palestra hoje em Capivari. Hoje não, ontem, né? Fiz uma palestra ontem, quarta-feira, em Capivari, presencial. Não aguentava mais, estava doido de vontade de fazer palestra presencial. É isso. Guina, eu fiz uma semana passada, mas eu vou te dizer, não foi no novo normal, não foi no velho normal. Era todo mundo de máscara, à distância, eu tive que fazer a palestra de máscara o tempo todo. E não é a mesma coisa, fica no meio termo ali, né? Mas é melhor, né? É gostoso. A gente está caminhando, Maurício, para aquilo que era antes. Então eu já acho isso um avanço, sabe? Que eu não consegui me entender ainda com esses novos conceitos. Por exemplo, esse novo normal ainda não fechou. A gente tem agora Orange is New Black, né? O 50 é o novo 30, o novo normal. Não existe novo. E muito menos se for novo, não é normal, né? Que seja normal sempre, ou pelo menos que seja natural, com essa coisa gostosa que tem na figura da menina, de quem mete o pé na lama, de quem brinca na chuva, né? De quem beija na boca, de quem abraça amigo. E é isso que é o natural. Agora, isso nunca vai deixar de ser normal se todo mundo pode fazer isso. Então, não gosto nada desse novo normal máscara, desse novo normal que limita, desse novo normal que inventa coisas que não existem, como se fosse ser uma nova vida depois. Não, assim que passar essa tempestade, a gente está natural de novo e anormal. Mas, Irineu, rapidinho, que o tempo está estourado. Você vai incorporar algum hábito novo que você não tinha antes da pandemia ou você vai voltar 100% ao que era antes? Eu acho que eu já vivi um pouquinho em pandemia, que eu já tenho um pouco de trabalho em casa, um pouco de trabalho externo. Eu acredito que não tenho grandes mudanças, não. Não tenho grandes mudanças na minha dinâmica. Pouquíssimos, eu acho que hábitos pessoais, talvez eu vou melhorar a forma como eu lavo as minhas mãos, esse tipo de coisa. Vai tomar banho, é importante. Coisa que eu não fazia, né? Mas eu acho que quando a gente fala de novo normal, a gente admitir, por exemplo, que seria normal nós 4 fazermos esse programa de máscara para o resto da vida. Isso seria o novo normal. E esse novo normal, para mim, não vai acontecer. Você, Aguinaldo, vai incorporar alguma coisa ou não? Incorporar isso aqui, ó. Sabe, já estou fazendo reuniões no Chroma Key, reuniões em Zoom, é isso que eu vou incorporar. Óbvio, um pouquinho mais aí de hábitos, né? A gente ter um pouquinho mais de preocupação com a mesa do restaurante, a hora que chega, limpar um pouco mais a mesa, álcool nas mãos, mas eu, desde o começo da pandemia, eu sempre preguei que a gente vai ter cada vez mais o menos novo, que o novo normal vai ser menos novo e mais normal. Eu, para citar só um exemplo, eu acho que eu nunca mais vou viver aquela experiência de ficar 4 horas num supermercado fazendo uma compra enorme. Tudo via internet. Eu acho que eu nunca fiquei. Acabou. Agora, eu posso contar uma coisa interessante, como as pessoas realmente perdem oportunidades, né? Aqui em Jundiaí, tem um restaurante que não entregava delivery, um restaurante que eu gosto. Com a pandemia, o que eles passaram a fazer? A entregar. Só que agora tudo voltou a poder estar lá. Eu liguei, eles pararam de entregar. Perderam ou não perderam uma grande oportunidade de continuar, né, atendendo um público que eles não atendem lá dentro? Até porque esse restaurante faz fila e muitas vezes a gente não vai consumir lá justamente porque tem fila, sim ou não? É isso mesmo. A não ser que o modelo dele seja baseado na escassez, sei lá, né? Mas aí é um outro debate. Não é o caso. Não é. É o caso, Pelo que eu conheço, é o modelo baseado mesmo na burrice. Bom, por falar em burrice... Não, tô brincando.
Vamos nos despedir de quem? Vamos. Aguinaldo, por favor, se despeça do Irineu. Faça as honras da casa. O Irineu com a voz. Então vamos lá, deixa eu zerar minha tela aqui. Irineu Toledo, o homem de Cabreúva, muito obrigado por ter voltado aqui ao nosso 4 em Pauta. Você é de casa. Irineu, valeu por aquela cervejinha assim. O Enzo, põe na tela a foto do dia que eu fui lá na casa do Irineu, lá que ele me recebeu, deve ter essa foto. E se tiver, coloca, tá? O Irineu, além de ser um cara, como vocês veem aqui na tela, um cara fantástico, um cara que tem uma comunicação muito boa. Ele é um boa praça, nós ficamos horas lá batendo papo sobre assunto nenhum, né? Os assuntos foram surgindo. Então, se você tiver oportunidade, conheça melhor a Irineu Toledo. Então é isso aí. Muito obrigado por ter vindo, viu, Irineu? Valeu a todos. Valeu. Ô, Luiz, obrigado. Imagina o que é o Aguinaldo e o Irineu conversando sobre coisa nenhuma por horas. Deve ser assim, ó. Irineu, responda aí ao Maurício, por favor. O silêncio é a melhor resposta. Há momentos na vida que o silêncio é a melhor resposta. Não, foi uma espécie de gestão do debate Biden e Trump o primeiro, entendeu? A gente tinha que ter... ia para cima, né? Não tinha ponto de edição, a gente ia para cima, entendeu? Vamos fazer uma homenagem aqui no final. Enquanto todo mundo coloca a telinha aqui, eu queria só, já que o Irineu comentou do Biden e do Trump, só para que ninguém estranhe, nós estamos gravando esse programa na quarta-feira à noite, quando ainda não há definição de quem será o presidente dos Estados Unidos. Portanto, não abordamos o tema. Não faria sentido de ficar aqui especulando, né? Pode até ser que nesse momento que vocês nos assistem, nós já saibamos quem é o presidente, né? Mas até agora não sabemos, por isso que não abordamos o tema. E essa homenagem final aqui, Maurício? É para o Louro José, para o Tom Veiga e para todas as pessoas que são artistas, né? E que de alguma forma fazem do seu trabalho uma maneira de entreter, uma maneira de levar alegria, conhecimento. E eu falo que na vida o que a gente vai deixar é o quanto nós impactamos no dia a dia das pessoas, né? O que nós vamos deixar, o nosso legado, é quando nós impactamos na vida das pessoas. Que possamos dar o nosso show, porque nós somos como bonecos manipulados. Uma hora, essa alma volta para casa e esse boneco manipulado fica aqui. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor show, impactar a vida das pessoas, como vocês todos fazem muito bem. Aproveito também para dizer, Irineu, que eu sempre fui e continuo sendo um grande fã teu. É uma honra estar aqui do teu lado. Tchau, pessoal. Até quinta-feira que vem, hein? 18 horas. Quinta-feira que vem, 18 horas durante o mês de novembro, sempre às quintas. E digam aqui no chat se você prefere quinta ou se você prefere sexta. Isso mesmo. Esteja sempre com seu cachorrinho, não se esqueça de tomar sua Coca-Cola, você vai ter uma impressão que você voltou ao passado e estará vivendo neste velho normal. Agora o 4 em Pauta é quinta de primeira. Ganhou uma vinheta de graça, gente. Grava isso aí, Enzo. Grava. Ele não cobrou nada. Guarda essa vinheta que custa caríssimo. Lembrando que eu vou chamar, cada um vai ler a sua própria pergunta, tá bom? Contextualizando a pergunta, tá bom? Peraí, só dá um tempo aí, eu quero subir uma imagem aqui. Irineu, deu certo, hein? Estou tentando achar a telinha. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou fechar a persiana porque escureceu lá fora e eu fico com uma impressão tipo o Jason, sexta-feira 13, tem alguém olhando para mim lá de fora. Só um minutinho. Agora o 4 em Pauta é quinta de primeira.